amados, a Bíblia deixa com insistência a mensagem de que o mundo terá um fim. Agora, como é que nós devemos entender? Antes de tudo, pelo que a Bíblia nos informa, o fim do mundo não é apenas o evento final que porá fim à história de um mundo de pecados. O fim do mundo é, antes de tudo, um processo. Não é só um evento lá no fim, é um processo. Um processo que se iniciou quando? Quando é que se iniciou o processo do fim do mundo? Quando o homem pecou. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é o quê? A morte. E o fim do mundo não é outra coisa senão a morte de uma humanidade pecaminosa perdida. De um mundo pecaminoso perdido para dar lugar agora a um mundo restaurado de Deus. Esse é o fim do mundo. Então, o fim do mundo é um processo que começou lá, no Éden perdido. E vem esse processo se desenvolvendo de maneira que a situação do mundo vai se agravando cada vez mais, conforme os séculos da história passam, até então chegar àquele ponto culminante em que a terra, marcada pela presença do pecado, passará. Mais ou menos uns 700 a 800 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, veja o que ele escreveu. Você tem a Bíblia aí? Abram em Isaías 24. Interessante o que Isaías colocou aqui, notem bem, aquilo que nós estamos dizendo. Capítulo 24, versos 4 e 5. A terra pranteia e se murcha. É um processo, vai se pranteando e vai se murchando. O mundo enfraquece e se murcha, e languecem os mais altos do povo da terra. Por quê? Por causa do pecado. Vejam o verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E vejam os versos 19 e 20, a terra está de todo quebrantada, ela totalmente se rompe, a terra violentamente se move, a terra cambaleia como um bêbado, balanceia como rede de dormir. Agora vejam, a sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Essa terra de pecados vai passar, esta velha terra, para dar lugar à nova terra, a eterna morada dos que vão se salvar, a eterna morada de cada um de nós, porque a salvação nos é estendida a todos individualmente, não é verdade? De maneira que a Bíblia é muito clara em apresentar o fim do mundo. Por exemplo, a Casa Publicadora Brasileira, algum tempo atrás, publicou esse livrinho aqui, Quanto Tempo Nos Resta? Nesse livro há uma análise do que a Bíblia diz, do que o Espírito de Profecia diz também, mas o que me chamou a atenção foi esse jornal aqui, ó. Falaram há pouco aí o professor Vanderlei Dornelles sobre a mídia, e aqui eu trouxe um jornal, só que é um jornal religioso, a Folha Universal, da igreja desse nome. Olha o título da manchete aí. Quanto tempo nos resta? Não sei se eles copiaram esse título do nosso livro, mas a Folha Universal veio analisando o fim do mundo. E eu tive a curiosidade de ler a matéria. Meus amigos, como que o inimigo leva as pessoas a depreciarem a mensagem da Bíblia, a distorcerem o que a Bíblia apresenta. Então, a matéria fala aí sobre o fim do mundo, mas muita coisa que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala.
inclusive assunto de arrebatamento secreto e outras coisas, que é pura fantasia. Pura fantasia. A Bíblia é muito clara em definir como é que vão ser as coisas. E não haverá esse assunto de arrebatamento secreto. Tem muita gente esperando o arrebatamento secreto para começar a se preparar para o fim do mundo. Vai esperar deitado porque sentado vai cansar. Não existe arrebatamento secreto. E quando chegar a hora do arrebatamento, não vai ter nada de secreto. Vai ser com alarido, com voz de arcanjo, com muito barulho, com terremoto, quebrando o planeta todo. Os mortos em Cristo ressuscitarão, transformados, os vivos salvos serão transformados também. E aí num grande grupo subiremos aos ares para nos encontrarmos com Jesus. E vivermos com Ele. Seguirmos rumo ao centro do universo, onde está o reino de Deus, a sede do reino de Deus. Lá viveremos 1000 anos, depois retornaremos para povoarmos a terra renovada e restaurada. Isso é o que a Bíblia diz em poucas palavras. Mas como é que vamos chegar lá? Isso que é o ponto. E tem muita gente que não está acordada para o fato. Vejam o que eu vou dizer aqui, o fim do mundo vai ocorrer, sabe por quê? Porque Deus irá reivindicar o seu próprio povo. O seu povo. É por causa do seu povo que ocorrerá o fim do mundo. Vamos ao PowerPoint, porque no PowerPoint a gente vai ver isto aí de uma maneira mais ampla. Eu espero não me atrasar muito aqui, já me impuseram um horário, mas espero não passar da meia-noite, né? Porque meia-noite é a hora da gente seguir. Mas amigos, lá está, o fim do mundo, observado em 12 lances fundamentais. Claro que a Bíblia fala muito mais, tem muito mais matéria na Bíblia, que abrangeria muito mais do que 12 pontos, mas a gente procurou ali fazer uma resenha e limitar o que a Bíblia fala em 12 pontos. E eu acho que esses 12 pontos são realmente muito importantes. Ok? Olha lá, o lance número 1, 12 lances. Lance número 1, o ministério da ira divina começa quando a iniquidade humana atinge o limite máximo estabelecido por Deus. Quando a humanidade atingir esse limite máximo estabelecido por Deus, então chegou o momento do mundo desaparecer. Vamos ver lá? Com infalível precisão, diz a senhora Ellen White, o ser infinito ainda mantém uma conta com todas as nações. Enquanto sua misericórdia se oferece com convites ao arrependimento, esta conta permanece aberta. Quando, porém, os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério da sua ira, encerra-se a conta, cessa a paciência divina. Está lá a fonte, testemunhos seletos para vocês, está vendo? Lance número 2, quando é que a humanidade vai atingir esse limite? Olha lá, quando é que vai atingir? Esse limite será atingido quando o decreto dominical for estabelecido e adotado em todo o mundo. O quê? Quando é que a humanidade perdida vai atingir o limite da paciência de Deus? Quando for estabelecido o decreto dominical em todo o mundo. É o que o Espírito de profecia nos informa. Olha lá. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele erguerá com sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá do seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade. Está lá em Testemunhos Seletos, ok? Então, outro trecho aí afirma a mesma coisa. Deus guarda um registro das nações e então a conta está se avolumando cada vez mais no céu. E quando chegar este limite, então Deus tomará as providências. Lance número 3. Os elementos repressores de Deus
cessarão sua operação quando a humanidade atingir esse limite. Aí então, os elementos destruidores entrarão em atividade mais efetiva. Os elementos destruidores estão em atividade na Terra desde que o pecado entrou nesse mundo. Mas veja, existem elementos repressores que seguram esses elementos destruidores. Esses elementos repressores não existirão quando o limite for atingido. E então, meus amigos, a situação será difícil. Sr. White diz que mais e mais o mundo está desprezando as reivindicações de Deus. Os homens têm se tornado ousados na transgressão. Ousados, é a palavra que ela usa, e é realmente o que tem acontecido. Então Jesus deixará o santuário celestial, e quando isto acontecer, não haverá mais nenhum intercessor em favor do homem diante da justiça e diante da majestade do universo. E aí a Sr. White diz: desabrigados da graça divina, os ímpios não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Em uma grande angústia final. Lance número 4, o efeito da atuação diabólica e final no mundo será multiforme. O Espírito de Profecia fala de calamidades de toda a natureza. Vamos ver aí algumas, vamos lá, olha lá. Moléstias e desgraças, acidentes e calamidades no mar e em terra, coisas que já ocorrem, mas ocorrerão de uma maneira muito mais terrível depois. Grandes incêndios, terríveis convulsões da natureza, furacões, saraivadas, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, destruição total de searas, contenda e carnificina entre os homens, enfim, desolação por toda parte. Vocês estão vendo o processo como vai se tornando cada vez mais terrível, processo de destruição da terra. Ela fala também de terríveis cenas de caráter sobrenatural, o que envolve milagres e prodígios, está lá no grande conflito, não é? E então, amigos, o que nós compreendemos é que o diabo estará agindo cada vez mais nesse mundo, com o intuito de confirmar o mundo no engano e levá-lo a combater a Deus e o seu povo. Lá, exatamente o que o Espírito de Profecia nos afirma, que realmente os espíritos diabólicos sairão aos reis do mundo inteiro para convocá-los no combate a Deus e ao seu povo. Está lá no grande conflito. Isto é o que vai acontecer. Lance número 5. O período de tempo em que a graça não mais atuará em favor dos perdidos será terrível, porque será o tempo de punição divina sob duas formas distintas. Duas formas de punição. Qual é a primeira? Satanás operará sem restrição. Já imaginaram? O que é que não vai acontecer nesse mundo? Se o diabo agora com a restrição divina já provoca tanta miséria, imagine depois. E a segunda forma de punição, Deus manifestará sua ira também sem restrição. Será um tempo terrível, não é por mero acaso que a Bíblia chama este tempo de angústia qual nunca houve. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira sem mistura. Se ameaçou fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal. Está lá no grande conflito. E então, amigos, estas coisas vão se tornando cada vez mais intensas e Satanás levará o mundo para uma angústia sem precedentes para finalmente conduzir o mundo a combater o povo de Deus. Como isto vai ser? Como é que vai acontecer esse fato? Bem, amigos, o mesmo Satanás que causará angústia sobre os perdidos, levá-los a acreditar que a igreja remanescente é o culpado desta angústia. É o que Ellen G. White diz, está aí o texto,
O grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. E então, leis serão criadas para combater o povo de Deus. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Vejam que nós falamos aqui do decreto dominical. Que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Mas exatamente o que é que vai acontecer? Na realidade, diz a irmã White, continua dizendo, que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino. Isso aqui é interessante a gente saber pelo seguinte: quando surgir o decreto dominical, é muito simples, é não trabalhar no domingo. Fica aí o domingo inteiro dormindo aí, descansando. Mas o problema não é esse, não é você descansar no domingo. Você vai ser acusado de transgredir o decreto dominical se você guardar o sábado. É o que ela está dizendo aí. O problema não é o domingo, o problema é o sábado. Você guarda o sábado, não importa se você trabalha ou não trabalha no domingo, você está transgredindo o decreto dominical. E amigos, esta situação irá se agravar e o povo de Deus vai se ver numa situação difícil, não é? E então, finalmente, irão estabelecer uma medida com muito rigor. Diz lá, medidas de opressão contra os justos serão tomadas, culminando com o quê? Com um decreto de morte. O povo de Deus será considerado fora da lei e não terá proteção de ninguém. Será marcado então um dia, vocês têm até tal data, prazo para pensarem na posição de vocês. Chegando esta data, se vocês mantêm a posição de guardarem o sábado, vocês serão mortos, sem proteção alguma de qualquer autoridade. É o que vai acontecer, decreto de morte. Então, amigos, neste contexto, nesta situação toda, nós teremos que viver pela fé e aceitar exatamente aquilo que a Bíblia diz e viver por aquilo que a palavra de Deus diz, não importando as consequências. Agora, o que vai acontecer com o mundo em resultado do decreto de morte? Veja lá, Deus responderá a esta situação, o decreto de morte contra os justos, com o quê? Com o quê? Com as 7 pragas. Será o que Deus fará. As 7 pragas serão derramadas, exatamente Ellen G. White diz isto aí, exatamente porque o mundo tomará a decisão de matar o povo de Deus. E na realidade, amigos, o povo de Deus sempre foi perseguido em todas as épocas. Por exemplo, no Império Romano, eram jogados às feras, etc. Os santos e profetas, todos eles foram martirizados. Mas agora, Ellen G. White faz uma declaração muito interessante, que nós devemos dar atenção, condenando o povo de Deus à morte. O mundo é tão culpado do crime do derramamento de seu sangue, como se este tivesse sido derramado por suas próprias mãos. Porque o mais bonito em toda essa mensagem do Espírito de profecia, meus amigos, é que o decreto de morte não chegará a destruir o povo de Deus, porque Deus atuará antes libertando o seu povo. Então as pragas serão derramadas. A primeira praga sobre a terra, a chaga maligna, não é? Será uma realidade, depois sobre o mar, que se transformará em sangue, depois sobre os rios e fontes das águas, que também se transformarão em sangue, a 4ª praga sobre o sol, que vai queimar os habitantes da terra com grandes calores. Vocês estão achando que o sol já está queimando? Isso aí não é nada, isso é apenas um treinozinho para aquilo que vai vir ainda, viu? Depois a 5ª praga, não é? Será derramada sobre o trono da besta, que vai se fazer em trevas. Depois a 6ª praga será o Armagedon, que é exatamente o cumprimento aí do decreto de morte. E finalmente a 7ª praga será o terremoto, que quebrará a terra, trazendo a destruição final,
com a volta de Jesus. Então vocês notem que o remanescente será protegido por Deus, mas as pragas virão por duas razões, não é? O homem se levantará contra a lei de Deus e finalmente fará um decreto para condenar aqueles que obedecem a Deus. Assim, as duas formas de punição divina, primeiramente através do operar diabólico sem restrição, e em seguida pelo manifestar também sem restrição da ira de Deus, tornam-se realidade por uma única razão. Essa única razão é: a iniquidade humana atingiu o máximo, atingiu o seu apogeu, por estes dois comportamentos bem definidos aí. Primeiro comportamento, desprezo total aos mandamentos de Deus, mediante a imposição mundial da apostasia por força de lei civil, que é o decreto dominical, e o comportamento número 2, a opressão em cima daqueles que insistem em obedecer às instituições divinas, com um consequente final decreto de morte que virá para o povo de Deus. Portanto, o tempo de angústia final pode ser representado desta maneira aí. Estão vendo? Satanás livre para operar, terremotos, terríveis calamidades, prodígios de toda a natureza, etc. Depois o decreto de morte, não é verdade? Que as 7 pragas serão derramadas. Nesse tempo não haverá nenhum intercessor no santuário celestial e, portanto, será um tempo de angústia qual nunca houve. Interessante, amigos, é o lance número 6. Vejam bem o lance número 6. A chuva serôdia será derramada sobre o povo de Deus, para que a obra de pregação do Evangelho sobre a tríplice mensagem angélica possa ser concluída. E então a chuva serôdia não só concluirá a obra, como preparará o povo de Deus para este terrível tempo de angústia. O lance número 7. O empenho final de Satanás será não pelo divisionismo, mas pela união dos povos para o alcance dos seus objetivos, combater o povo de Deus. Guerras e rumores de guerra sempre existirão até o final, evidentemente, mas a Bíblia é muito clara em dizer que guerras e rumores de guerras não representam o fim. Jesus foi muito claro em dizer: ainda não é o fim. Estou falando isto, insistindo nisto, porque há uma teoria correndo por aí, meus amigos, inclusive por alguns adventistas, não é? De que uma terceira guerra mundial acabará com este planeta. A obra de acabar com o planeta não é do homem, mas é de Deus, porque isto pertence não ao homem, mas pertence a Deus. O objetivo de Satanás é combater e, se possível, eliminar o povo de Deus em todo o mundo. Muito ao contrário de ter a terra dividida entre um norte e um sul, um ocidente e um oriente rivais e beligerantes, ele deseja sim arregimentá-la em sua totalidade, para tê-la ao seu lado no combate a Deus. Assim o mundo estará todo unido e arregimentado contra o inimigo comum, que é a igreja de Deus nesses últimos dias. Olha lá, o mundo todo, diz Ellen G. White, vai se levantar contra o povo de Deus. Esta união ocorrerá sob a liderança da besta semelhante ao leopardo, que sai do mar para receber do dragão grande autoridade, que é o poder romano, e então, com a ferida mortal plenamente curada, exercer em favor do dragão o domínio da terra. É isto que a profecia estabelece. Nesse tempo, amigos, o povo de Deus será motivo de zombaria, de escárnio, de repulsa, de execração e finalmente de ódio. Lance número 8, a hora de maior angústia para o povo de Deus será exatamente o momento do seu livramento. Louvado seja Deus, não temos o que temer. O Sr. White nos diz que é exatamente à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para livrar o seu povo. E eu pergunto a vocês, por que a meia-noite? Por que a meia-noite? Hein? Porque segundo a contagem do mundo, quando é que começa um novo dia? À meia-noite. Exatamente na meia-noite daquele dia marcado para o decreto de morte para o povo de Deus entrar em vigor, exatamente aí Deus vai libertar. Diz aí que com brados de triunfo e zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão aí olhando no relógio, aguardando aí a chegada da meia-noite, para então caírem sobre a presa,
quando então um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra, um denso negror. E o mundo se vê em densas trevas, embora seja meia-noite. Mas não é porque é meia-noite que estão trevas totais, mas aí serão trevas totais. E meus amigos, o contraste vai ser tremendo, porque diz assim, nesse momento, o arco-íris resplandecendo com a glória do trono de Deus, nessa escuridão total, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. O arco-íris do concerto de salvação do nosso Deus. E então, meus amigos, quando isto acontece, os ímpios acordam para a realidade de que estão perdidos. E aí as multidões iradas se detêm, silenciam seus gritos de mofa. É esquecido o objeto da sua ira. A visão desta cena inusitada e contrastante desperta os ímpios para o terrível fato de que se acham irremediavelmente perdidos. E aí o que é que acontece? O povo vê que foi iludido, um acusa o outro de o ter levado à destruição. Mas as piores acusações serão feitas contra quem? Contra quem? Todos, porém, se unem e acumular suas mais amargas condenações. Contra quem? Contra quem? Os ministros. Pastor José Carlos Ramos, cuidado para você não ser um falso pastor, porque se for um falso pastor, você enfrentará um momento difícil naquela hora. E então, amigos, o que a gente vê é que a ira que estava voltada para o povo de Deus, será agora voltada para os perdidos, uns contra os outros. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa da nossa ruína, e se voltam contra os falsos pastores. Você está falando que é o fim do mundo já? Me dá mais uns minutinhos aí, eu pago com juros na eternidade, certo? Só mais um pouquinho eu já termino. Mas, meus amigos, a situação vai ser terrível para os perdidos. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos, inimigos do povo de Deus. Por toda parte há contenda e morticínio. Está lá no grande conflito. Está lá no grande conflito. Aí ocorre o maior linchamento da história. Vocês já imaginaram? Lance número 9, são 12 lances, já estou no 9 aí, está vendo? A última das 7 pragas colocará um fim a essa carnificina mundial. Vejam bem, sinais e maravilhas seguem-se em rápida sucessão. O sol aparece resplandecendo em sua força. A que horas? Já pensaram? Meia-noite o sol aparece resplandecendo em força, não é? E então, amigos, podemos imaginar como é que os ímpios, inicialmente surpreendidos pelo denso negror em que são mergulhados, e pela contemplação do arco-íris sobre os justos, sentir-se-ão agora quando o sol aparece repentinamente. Vai ser um momento terrível. Na verdade, esse momento será marcado por um fenômeno de luz e trevas, manifestado numa sequência de impressivos e aterrorizantes contrastes. Nuvens negras, diz ela, e pesadas, sobem e se chocam umas às outras. Umas às outras. As forças da natureza estarão unidas aí para destruírem o mundo. Os ímpios contemplam a cena com horror. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito, está feito. Nesse momento ocorrerá o mais terrível terremoto de todos os tempos. A terra literalmente vai se quebrar, vai se quebrar.
O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. E Deus então manifestará a sua voz, anunciando nesse momento a hora da volta de Jesus. As montanhas, diz aí, vão se agitar como a cana ao vento, e as frutuosas rochas serão espalhadas por todos os lados. Grandes pedras de saraiva, cada uma do peso de 1 talento, 25 a 30 quilos de peso, estão a fazer a sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra serão derribadas. Serão derribadas. Estou com dificuldade para passar os slides. Se ali o nosso companheiro nos ajudar, agradeço. Pode passar. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. E então, amigos, diz ela que os portos marítimos e as ilhas habitadas irão desaparecer, tragadas pelas águas furiosas. Nesse momento, aparecerá uma mão abrindo as tábuas da lei de Deus lá no céu. Pode passar para mim, por favor. E então, estas tábuas serão lidas por toda a humanidade. Impressionante, aqui nos céus do Brasil, as tábuas estarão escritas em português. Em cada país vai aparecer no seu próprio idioma. E cada membro da humanidade vai ler ali os 10 mandamentos. A sua atenção sendo chamada especialmente para qual mandamento? Para o 4º mandamento. Aí diz a N.G. White, é impossível descrever o horror, o desespero dos que pisaram os mandamentos de Deus. Meus queridos irmãos, nós temos que ter respeito à lei de Deus, porque realmente é a lei daquele que dirige o universo. Lance número 10, em meio ao tumulto e confusão, Jesus se manifestará nas nuvens com poder e glória, e acompanhado dos seus anjos. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na, enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca. Está lá no Grande Conflito, não é? Esta nuvem estará trazendo para todos nós a pessoa de Jesus Cristo. É uma nuvem de anjos. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Ele vem com as antífonas da melodia celestial, com os santos anjos em vasta e numerosa multidão, acompanhando-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares e milhões de anjos. Já imaginaram o quadro no céu de tantos anjos e a pessoa de Cristo? E então, amigos, ele vem buscar os remidos, ele vem nos buscar. Aqueles que foram remidos por seu sangue e que aguardam a Jesus na sua segunda vinda. Está você aguardando? Para conduzir então o seu povo para o lar eterno da sua glória, o lar que ele tem preparado. Quanto aos ímpios, serão eliminados da face da terra, como diz a Bíblia. O Espírito de Profecia comenta isto aí muito bem, lá no Grande Conflito. E aí o lance número 11, depois da volta de Jesus, este mundo mau e pecaminoso perdurará ainda por quanto tempo? Por 1000 anos. A Bíblia é muito clara em dizer, né? É o milênio em que o diabo estará aqui no meio dos ossos aí dos ímpios, vagueando de um lado para outro, tendo as merecidas férias, né? Tanto trabalho que ele teve nesse mundo, enquanto que os remidos serão levados para o céu, não é? Para viverem com Jesus durante o milênio lá.
enquanto os ímpios jazerão aí sobre a face da terra. Não é? Esse quadro aí dá uma ideia, tanto osso seco, de gente que morreu aí na volta de Cristo, não é verdade? Durante o milênio, Satanás ficará restrito a este mundo, entre as misérias que causou em 6.000 anos de pecado, para ver se convence de uma vez por todas de que o pecado realmente não foi bom, o pecado que ele criou, não é? Que ele inventou. Após os 1.000 anos, lance número 12, após os 1.000 anos de Apocalipse 20, esse mundo mau e pecaminoso desaparecerá para dar lugar a um novo, belo, perfeito e imaculado, que será o lar daqueles que estão realmente se preparando para a volta de Jesus. A nova Jerusalém, a cidade de Deus, se deslocará para este planeta com Jesus, os anjos e todos os remidos. Os ímpios então ressuscitarão neste momento e serão então arregimentados pelo diabo na sua última obra de engano, para concitá-los, instigá-los a avançarem contra a nova Jerusalém, tentando conquistá-la. Mas nesse momento o que vai acontecer? Descerá fogo do céu e os consumirá a todos, demônios e humanos que têm o caráter dos demônios, todos eles virarão cinzas, e assim, das cinzas deste velho mundo, deste velho planeta de pecados, Deus fará o quê? Um novo céu e uma nova terra, tão perfeita, bela e imaculada, como no princípio saiu das mãos de Deus. Este será o lar que os remidos terão por toda a eternidade. O grande conflito, diz aí, que Satanás originou nas cortes celestiais, cedo, bem cedo, há de ser para sempre decidido. Logo, todos os habitantes da terra terão tomado partido ou a favor ou contra o governo do céu. Vocês estão vendo aí? Todos os habitantes da terra terão tomado a sua decisão, inclusive cada um de nós que estamos aqui, ou pela vida ou pela morte. Depende da nossa decisão. E aí eu termino com esta pergunta: de que lado você estará naquele dia? Hein? De que lado estaremos naquele dia? Essa pergunta, a resposta a esta pergunta, depende da resposta para uma outra pergunta: de que lado ou lado de quem você está hoje? Se você está do lado de Jesus, não tem o que temer, porque você já é um vencedor. Mas se você não está do lado de Jesus, acho que é hora de você pensar seriamente no assunto, se colocar ao lado de Cristo, porque quem não tiver Jesus naquela hora, meus amigos, aí vai ser o fim mesmo, o fim do mundo, não é? Que Deus nos abençoe então, para que nós estejamos do lado da verdade, para que naquele dia Deus nos diga a cada um de nós: venham, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus os abençoe.